Eu tô com uma cadeira nova, né? Então eu vou estar um pouco mais felizinho, menos desconfortável no vídeo, menos puto. Eu também tenho que ficar menos puto, porque senão eu vou quebrar essa cadeira de novo. Mas vai ser difícil contando com o que eu vou falar agora sobre o vídeo, né? O Omelete fez um vídeo chamado A Morte do Terror no Cinema, eu imagino que seja um quadro deles, né? Cine 2000. E esse vídeo tá cheio de desinformação. Vamos passar por algumas delas, né? Começando pelo título do filme, o título do vídeo, quer dizer. O título do vídeo fala A Morte do Terror no Cinema, mas o vídeo inteiro é sobre a morte do slasher. Esse que a gente já tinha passado da época do YouTube, que clickbait era aceitável. Ou então ele fez sem querer. Ele colocou esse título aí porque ele acha que slasher é o único subgênero de terror, o que também estaria errado. Slasher não é o único subgênero de terror que existe. Existem vários outros tipos de subgênero, como terror cósmico, terror sobrenatural. Eu não sei por que ele colocou esse título, não entendi. Mas tudo bem, esse foi o seu primeiro erro, caro amigo. Aí você começa a falar sobre os filmes de slasher e tudo mais, e você comete o seu segundo erro quando começa a falar sobre a origem do slasher. Primeiro que você fala que Halloween lançou em 1974, sendo assim o primeiro filme de slasher a lançar. Já tem dois erros aí. O seu segundo erro, no geral agora, é falar que Halloween lançou em 1974. Eu não sei se você tem uma redação boa, se o pessoal que pesquisou para você, ou se foi você que fez a pesquisa, mas Halloween lançou em 1978, não em 1974. Não sei se você está confundindo com algum outro filme que lançou em 74, mas Halloween não lançou em 1974, lançou em 1978. E isso nos leva ao seu terceiro erro, que você diz que Halloween foi o primeiro slasher feito, o que também está errado. O primeiro slasher feito foi Black Christmas. Este é o filme que originou o slasher, pelo menos nos Estados Unidos. Depois dele veio o Massacre da Serra Elétrica, que o seu quarto erro foi falar que Massacre da Serra Elétrica não é slasher. Eu não sei em que mundo, em que planeta, em que universo, em que dimensão que Massacre da Serra Elétrica não é slasher. Por quê? Por que não é slasher? Eu quero uma explicação, e eu quero uma explicação que me faça sentido. Porque ele tem todas as categorias que eu poderia encaixar esse filme em um slasher. Alguém consegue me explicar qual é a mentalidade dele para poder falar que Massacre da Serra Elétrica não é slasher? Eu quero entender isso. Aí você começa a falar que o gênero começou a morrer, que começou a parar de fazer filme de slasher, e aí começa a tentar procurar os culpados. Mas antes disso você fala das regras do slasher, né? Aí você começa a falar as coisas mais óbvias, que o assassino usa só armas brancas como faca, furadeira, essas coisas. Não pode usar arma de fogo. E o filme precisa ter jovens, né? Os jovens, o protagonista principal, a mulher, tem uma mulher protagonista que é a Final Girl, sempre é ela que vai ficar no final. E o foco são os assassinos, não os personagens principais. E que sempre, 100% das vezes que você vê um slasher, a primeira pessoa que morrer vai ser um casal que está fazendo sexo ou usando drogas. Primeiro de tudo, se você chama isso de regras, você já está usando o termo errado. Porque se você chama isso de regra, significa que todo filme slasher tem que cumprir essas regras. Se algum slasher descumprir com algum desses termos, ele está errado. E você pode criticar esse filme por ter quebrado essa regra. Segundo, essa terceira regra aqui está errada. Eu, por exemplo, assisti um monte de filme que a primeira pessoa que morre não está fazendo sexo nem usando drogas. Por exemplo, The Burning, a primeira pessoa que morre, ela estava quase foi assediada. Quer dizer, ela quase não, ela foi assediada por um amigo dela. Ela está saindo do lago, procurando as suas roupas, e aí ela encontrou o assassino no meio da floresta. Ela não estava usando drogas nem fazendo sexo. Ela tinha acabado de ser assediada por um amigo dela. Aproveita e assiste também Slumber Party Massacre também, que também não tem sexo.
tem nudez, mas não tem sexo também, porque nem tem muito homem. Jason Ataca Nova York, que se eu não me engano é sexta-feira 13, 7, parte 7, também não tem sexo. Um outro exemplo, My Bloody Valentine, que a primeira pessoa que morre é uma mulher que está na lavanderia colocando enfeites de Dia dos Namorados na lavanderia. Não sei se isso no seu dicionário significa fazer sexo ou estar usando drogas, mas pra mim não é. Isso é um argumento, né, de quem não assistiu muito slasher, de quem acha que slasher é só os filmes principais, é só Sexta-feira 13, é só Halloween. E você fala também que o foco é sempre os assassinos. Os assassinos são como se fossem os protagonistas, mas eles não são os protagonistas. Se o foco é o assassino, então por que ele não é o protagonista? E de novo, tem slashers que o foco não é o assassino. O que você ditou aqui, que você especificou aqui, são características. São coisas que diferem um slasher de outro subgênero, como o sobrenatural. O sobrenatural não vai ter um assassino, vai ter um fantasma. Você usou o termo errado. Mas aí você, além disso, também você se contradiz várias vezes. Porque você começa a procurar, né, esses culpados pela morte do slasher, que eu não vi slasher morrendo, tanto que lançou Halloween, do novo Halloween, vai lançar mais 2 Halloween, vai lançar um remake do Massacre da Serra Elétrica, então eu não vi até agora uma morte no slasher. Parece que tá tendo uma renascimento agora, né? Tá voltando a ter vários filmes de slasher. Claro que são remakes, mas pode ser que tenha mais uma leva de filmes aí. Não dá pra dizer isso com certeza, né? Se os filmes vão ser bons ou não, não sou eu que vou dizer, vai ser o tempo. Mas aí você fica procurando esses culpados pela morte do slasher, e você fala que Todo Mundo em Pânico, ele é um dos principais culpados pela morte do slasher. Por quê? Porque ele faz paródia. Todo Mundo em Pânico não faz só paródia de slasher. Não sei se você assistiu Todo Mundo em Pânico, mas a pessoa que fez a pesquisa pra você, que escreveu o seu roteiro, eu não sei se ela assiste Todo Mundo em Pânico, se ela assistiu os filmes. Todo Mundo em Pânico não faz paródia só de slasher, ele também fez paródia de outros tipos de filme. Fez paródia de Matrix, fez paródia de Exorcista, e eu acho que terror de exorcismo não morreu, né? Mesmo eles tendo feito paródia do Exorcista. Tem gente que ainda acha o Exorcista muito assustador, ainda lança bastante filme de exorcismo. Então como que uma paródia pode acabar com o gênero? E o seu argumento para a paródia acabar com o gênero é que ele zoou todas as características bem óbvias do gênero. E se o gênero não se reinventar depois disso, significa que ele vai morrer, obviamente, né? Porque zoou as categorias dele, as pessoas não vão ver mais aquele gênero como algo sério e vão sempre se lembrar da paródia, se esse gênero não tentar se renovar. Mas é aí que você comete o seu quê? O quinto erro. Já parei até de contar os erros. Porque você fala isso e logo depois fala sobre premonição, que eu também concordo contigo. Eu sempre digo que premonição é um slasher. Eu também concordo que premonição é um slasher. Isso aí a gente concorda, isso aí a gente tá no mesmo nível aí. E aí você fala que premonição inova. Então pera aí, se você fala que paródia acaba com o gênero se ele não se renovar, mas aí você diz que premonição renovou o gênero, então significa que o gênero não morreu? O que você quis dizer com isso? Outra coisa que você falou, você começou a comparar Psicopata Americano com slasher. Eu quero entender, eu não sei se eu entendi direito, se eu estou ficando meio surdo ou se eu estou ficando meio burro, mas você por acaso chamou Psicopata Americano de slasher? Você começa a mostrar a sua lista lá e fala assim, ele cumpre com a última regra, mas as outras 3 regras ele não cumpre. Que eu já falei que não são regras, são características. Se um filme não cumpre pelo menos 90% das características de tal subgênero, eu acho que ele não é desse tal subgênero, não é? Realmente, o gênero deu uma certa decaída.
não lança tanto slasher como lançava nos anos 80. Mas a culpa mesmo é do desgaste, que você inclusive me citou. O desgaste lançou muito slasher um atrás do outro. Nos anos 80 foi uns 8, Sexta-feira 13, por aí. Lançou muitas sequências dos filmes principais de slasher, um atrás do outro. Chegou nos anos 90, os caras não iam lançar um Sexta-feira 11, Sexta-feira 13 parte 12, Sexta-feira 13 parte 13. Os caras não iam fazer isso. Eles não tinham mais história pra contar. Os filmes podiam até vender, mas eles não sabiam mais o que contar. E aí teve realmente esse desgaste. Eles não sabem mais o que aconteceu. O que eu vou fazer agora? Já lançou 10 filmes da minha franquia. As pessoas, já cansadas de ver o mesmo filme toda hora, começaram a parar de ver. E aí o filme começou, esse subgênero começou a se tornar menos popular. Por ele se tornar menos popular, foi feito menos filmes deste gênero. Mas ainda existe. Existe como, por exemplo, Most Likely to Die, que a gente assistiu no Tanto Quanto Cheddar, não lançou ainda no canal, mas vai lançar. Outro também, See No Evil, aquele filme que o Kane, do WWE, é um assassino, é um slasher, também lançou depois dos anos 90. Nos anos 2000, 2006, não lembro que ano exatamente. Eu não vou falar, não vou me precipitar e falar datas, né, pra eu não errar. E que nem eu falei, os remakes do Halloween, vai ter um remake dos Massacre da Serra Elétrica, mas eu acho que você não vai considerar slasher, né, o remake da Massacre da Serra Elétrica, né. Eu acho que o gênero ainda está vivo, bastante vivo, ele só não está tão popular quanto ele era. Meio precipitado você falar que ele morreu, entendeu? Quando eu falo que terror está morrendo, eu falo que está morrendo. Eu não fiz aquele vídeo falando, ah, acabou, não tem mais filme de terror. O motivo pelo qual eu falei que terror está morrendo é porque a qualidade dos filmes estão abaixando. Então você podia ter usado esse mesmo argumento. Você podia ter falado porque slasher morreu porque abaixou a qualidade dos filmes. E realmente, abaixou bem a qualidade dos filmes. Halloween, depois dos 5, eu acho, ficou bem ruim a qualidade dos filmes. Ficou uma bosta pra falar, mas uma palavra mais coloquial, né? Então você podia ter ido pra esse caminho falando que slasher morreu porque acabou a popularidade dele, e além de ter acabado a popularidade dele, os filmes caíram de qualidade. Pra falar que um gênero realmente morreu, ele tem que parar completamente de ser popular. Basicamente lançar nenhum filme e ninguém assistir esses filmes poucos que lançarem. Então eu acho muito precipitado você falar que o slasher morreu. Ele só caiu a popularidade dele. O que eu queria falar principalmente nisso é, se vocês são uma empresa grande, pesquisa melhor antes de fazer alguma coisa. Eu sou um bosta. Eu tenho 292 inscritos. Então, se eu algum dia fizer algum vídeo, que geralmente eu faço sem fazer alguma pesquisa prévia, eu, pelo menos não vou ser tendencioso em falar algo que eu não sei realmente se é fato. E você diz ainda no próximo vídeo, que você vai fazer um próximo vídeo falando sobre animação. Você vai falar o quê? Sobre a animação morreu? Até onde eu sei, a animação está mais viva do que nunca. Tá lançando bastante filme de animação. Tem a categoria do Oscar que é especialmente para animação. Moral da história: não cometa erros bobos como falar que Halloween lançou em 74. Era só fazer uma pesquisa, era rápido. Pega o celular, 78. Ah, muito obrigado. Era só fazer isso, não era difícil, cara. Qual era a dificuldade de simplesmente fazer isso?